Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. E aí, hoje eu já quero começar com um desafio. Desafio que está aí na tela. Uma lâmpada pisca de 10 em 10 segundos. Outra lâmpada pisca de 8 em 8 segundos. Se elas piscam juntas em um momento, voltarão a piscar juntas daqui a quantos segundos? E aí, como é que eu resolvo esse problema? Pensa como se fosse uma lâmpada de pisca-pisca, né? Eu tenho uma cor que está piscando de 10 em 10 segundos e a outra que está piscando de 8 em 8 segundos. Eu quero saber, então, quando é que elas vão piscar juntas. Para a gente poder começar a pensar em como resolver esse problema, vamos pensar, então, que quando elas piscaram juntas a primeira vez aqui, foi no segundo zero, no tempo zero. Depois de 10 segundos, a primeira lâmpada pisca. Então, ela vai piscar no 0, depois 10. Depois, qual é o próximo segundo que ela vai piscar, meninos? Se é de 10 em 10, 20. 20, Depois, 30, 30. depois. 40. Isso, e por aí vai. Percebam que esses números, então, que a gente está falando, 0, 10, 20, 30, a gente já estudou isso alguma vez. Que números são esses? O que vocês acham? O que eles são em relação ao 10? A gente estudou na aula passada. Múltiplo de 10. São os múltiplos de 10. Então, essa lâmpada primeira aqui, ela está piscando com os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, que são os múltiplos de 10. E a mesma coisa para a outra. A outra lâmpada, ela pisca de 8 em 8. Então, ela piscou no tempo 0, foi a primeira vez. Depois deu 8 segundos, piscou de novo. Mais 8 segundos, quanto que é? 16. 16, piscou de novo. Mais 8. 24. 24 mais 8, 32. 36. Esses são os múltiplos de 8. Se eu pego lá na tabuada do 8 e vejo os resultados, são esses mesmos números que eu estou falando, que eu estou contando de 8 em 8. Então, essa segunda lâmpada, ela pisca nos múltiplos de 8. E essa lâmpada de cá, ela pisca nos múltiplos de 10. Então, aqui já é uma ideia. Entendi como é que resolve. Já sabe, Murilo? Aham. Então vamos ver. Até o final da aula a gente vai discutir com todo mundo. Guarda aí o seu resultado para a gente ver depois se vai dar certo, hein? Então vamos lá. Para a gente poder resolver esse tipo de problema, a gente precisa de uma coisa chamada mínimo múltiplo comum, MMC. Vamos entender primeiro o que é isso. Múltiplo a gente já estudou, acabamos de falar, que é o próprio número e os seus resultados. Multiplicando esse número por qualquer outro número, e encontro esses resultados, os múltiplos, que a gente já estudou na aula passada. Comum significa que é comum, que está igual, que tem nos dois. Então, eu quero um múltiplo que seja comum das duas lâmpadas. Um múltiplo, um resultado, um tempo que seja comum nos dois. Um mesmo tempo em que as duas pisquem ao mesmo tempo, por isso comum. E mínimo vem de menor, o menor tempo, a primeira vez que elas piscam juntas. Então, eu quero o menor múltiplo comum. O menor múltiplo que é igual nos dois. Para a gente resolver isso, então, primeira coisa que a gente precisa de lembrar, múltiplos e divisores. Vimos na aula passada, vou deixar aqui embaixo o link para você de casa poder assistir, se você não tiver visto. Vimos em uma aula também anterior, bem no início da pandemia, também já vimos um pouquinho sobre múltiplos e divisores. Então, vou só relembrar. Múltiplo de um número natural é o produto, ou seja, multiplicação desse número por um número natural qualquer. E aí, já vimos, então, que os múltiplos de 3, por exemplo, é o quê? É 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Eu vou pegando todos os resultados de 3 vezes qualquer número e escrevo essa lista de múltiplos. Ou vou somando de 3 em 3, que dá no mesmo. 0 mais 3, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. E nós vimos também que a lista de múltiplos, ela é infinita. Eu posso continuar isso daqui infinitamente, que eu nunca vou terminar. A mesma coisa para os múltiplos de 5, os múltiplos de 10. Uma coisa que algumas pessoas erraram na última atividade, que é importante lembrar. Todos os múltiplos começam sempre com o número 0. Todo mundo, se eu quero saber os múltiplos de qualquer número, sempre eu vou começar com o número 0 e depois o próprio número. São os dois primeiros múltiplos de qualquer número. Então, se eu quero saber os múltiplos de 45, 0, 45, e depois eu vou somando de 45 em 45.
Para que eu estou falando isso? Nós vamos precisar daqui a pouco na hora de calcular o MMC. Os divisores, nós também vimos na aula passada. Se múltiplo tem a ver com multiplicação, divisor tem a ver com Divisão. divisão. Isso aí, dividir. Então, os divisores de um número são aqueles pelos quais eu consigo dividir o meu número sem que tenha resto, seja uma divisão exata. E aí nós vimos na aula passada como se eu fosse dividir em grupos, como se eu tivesse 10 balas e quisesse colocar em saquinhos. E aí nós vimos que os divisores de 10 são o quê? 1, 2, 5 e 10. Eu consigo dividir o número 10 1 por 1, ou de 2 em 2, ou de 5 em 5, ou de 10 em 10. Mais que isso, não. Se eu tentasse dividir 3, por exemplo, se colocar 3 balinhas em cada saquinho, ia sobrar bala no final. Ia ficar um pacote com balas diferentes. A mesma coisa aqui para os 12, divisores de 12. Quais são os números pelos quais eu consigo dividir o número 12 sem que tenha resto? A gente viu também na aula passada. Foi o 1, o 2, o 3, o 4. 5 já não, porque se eu fizesse 5, ia ficar 5, 10, ia sobrar 2 balinhas. Então, não dava para dividir em 5, mas dava para dividir em 6, 2 grupos de 6, ou em 12. Então, nós vimos alguns divisores e também vimos que existe uma coisa chamada critérios de divisibilidade, para me ajudar a descobrir qual é o divisor de forma mais rápida, como se fossem alguns macetes. Tudo isso aqui que eu estou repetindo da aula passada, porque a gente vai precisar para essa aula de hoje. Tá, e aí? Lembra que na aula passada, não lembro quem foi que falou, se foi a Samara, se foi alguém, me disse, quando eu perdi um número para a gente calcular os divisores, falou o número 13. E aí a gente tentou todos aqueles números lá e nenhum número dava divisor do número 13. E aí eu falei que o número 13 ele era um número primo. Lembram disso? Sim, fui eu. Isso. E o que é um número primo, então? É um número que eu não consigo dividir. Ou faz 1 por 1, ou faz 13. Vamos supor que eu tenho 13 alunos. Eu preciso de formar grupos. Com grupos com a mesma quantidade. Ou eu faço um grupão, ou eu faço 13, cada um faz o seu. 13 grupinhos individuais. Eu não consigo dividir, por exemplo, no meio. Um grupo vai ficar com mais. Ou eu dividir de 3 em 3, também vai sobrar um grupo. Alguém vai ter que ficar com mais. Então, 13 era um número primo. E aí a gente lembrou de alguns outros números que também isso acontece. Falaram do 7. Se eu tenho 7 alunos, ou eu faço um grupo com 3, outro com 4, por exemplo. Então, vão ter quantidades diferentes. Se eu for dividir de 3 em 3, vai ficar 3, 3, e vai sobrar um aluno. Então, 7 também era um número primo. Então, só para poder concluir esse pensamento, o que são números primos? São aqueles que têm apenas 2 divisores. Na hora que eu for calcular os divisores dele, eu só vou encontrar 2, que é o número 1, ou seja, dividir por 1, ou o próprio número. Então, são apenas 2 divisores, o número 1 e o próprio número. Como esses 2 divisores devem ser diferentes, a gente diz que o número 1 não é primo. Isso daqui é uma convenção. Que o número 1 só dá para dividir por 1. Acabou. A gente diz, então, que o 1 não é primo, porque ele tem um divisor só. Mas os outros casos, se tiver só 2 divisores, a gente diz que ele é um número primo. Então, vamos pensar aqui no próximo número depois do 1. Número 2. Quem são os números que eu divido em o número 2? 1 e o próprio 2. Então, o número 2 também só tem 2 divisores, por isso que ele é considerado primo. O número 3, eu consigo dividir por 1 ou por 3. Não dá para dividir por 2. Por quê? Sobraria resto. Então, no caso, 3 também é primo. Já o número 4, se eu tenho 4 pessoas, eu consigo fazer um grupinho de cada um, ou um grupo com os 4 juntos, ou dividir no meio, fazer 2 para um lado e 2 para o outro. Então, o número 4, ele não é primo. Eu consigo dividir por outro número que não seja o 1 ou ele mesmo, que no caso aqui é o 2. Então, para eu saber se o número é primo ou não, eu vou ter que calcular os divisores dele, usando os critérios que a gente já viu na aula passada. Eu também já mostrei para vocês, numa aula anterior, bem lá no início, sobre esse crivo de Eratóstenes. Não vou ficar fazendo ele aqui hoje com vocês, para a gente poder adiantar um pouquinho, mas é uma ferramenta criada por um matemático grego antigo chamado Eratóstenes, em que eu conseguia identificar os primeiros números primos.
tem um macete, uma regrinha que eu vou seguindo, e aí eu identifico os primeiros números primos. Se você quiser ver melhor como fazer esse crivo, só clicar aqui no link. Então, na aula, lá bem no início da pandemia, a gente já fez isso daqui e descobrimos, então, que os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Uma coisa que é interessante a gente reparar aqui com relação aos números primos. O único número primo que é par é o número 2. Por quê? Se eu tenho um número que é par, ou seja, que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, nós vimos lá nos critérios de divisibilidade que todo número par é divisível por 2. Então, se eu penso no número 6, por exemplo, 6 é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, ele não é primo, porque ele pode ser dividido por mais de um número. Então, o único número que é par e que também é primo é o número 2. Os outros são todos ímpares. Mas todo número ímpar é primo? Não. Se eu penso, por exemplo, no número 15, 15 é ímpar. Mas 15 eu consigo dividir por 3, eu consigo dividir por 5. Então, nem todo número ímpar é primo. Mas o único número par que é primo é o 2, ok? Isso é importante para a gente ter uma noção aqui dos primeiros números primos. Professor, eu tenho que decorar esses números primos? Não, de forma alguma. Os primeiros é importante a gente saber, para poder fazer o que a gente vai fazer daqui a pouco, na hora de calcular o MMC. Esses primeiros, que são 2, 3, 5, 7, 11. Esses são os primeiros que eu preciso de lembrar que eles são números primos, vão ser importantes mais para frente. Depois, os outros a gente descobre usando esse crivo. Tá, então se existem números primos e os que não são primos, qual que são os nomes deles? Se o número ele não é primo, ele é o quê? Ele é tio? Ele é irmão? Não. A gente diz que o número, quando ele não é primo, ele é um número composto. Se ele não for primo, então ele é composto. A não ser o número 1. O número 1 ele não é nem primo nem composto. Ele é de lado, isolado. Agora, se ele não for primo, em exceção do número 1, a gente diz que ele é um número composto. Ou seja, que tem mais do que 2 divisores. Dá para dividir por outros números. E todo número composto tem uma regrinha que diz que eu consigo escrever ele na forma de multiplicação, na forma de produtos de números primos. Por isso que eu digo primo. Primo vem, na verdade, não de filho do seu tio, mas primo, nesse caso aqui, vem de primeiro. São como se fossem os primeiros números. Desses números aqui, desses números primos, eu consigo criar todos os outros números, multiplicando um número pelo outro. Ou o próprio número aqui. Então, vamos supor, eu quero criar o número 4. Então, eu vou multiplicar 2 por 2. Eu quero criar o número 6. Eu vou multiplicar 2 por 3. Eu quero criar o número 8. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Porque eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, qualquer outro número que não esteja nessa lista de números primos, eu crio multiplicando números aqui. Fala um número aí para mim que não esteja nessa lista, alguém? 35. 35. 35. Quais dois números dessa lista aqui eu consigo multiplicar que eu vou criar o número 35? Quem lembra aí lá na tabuada? 35 é o resultado de qual tabuada? O 5, 6 vezes. 5 vezes 7. 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35. Então, é só multiplicar o 5 pelo 7 e eu descubro o número 35. Deixa eu ver outro número aqui. 24. 24 é o quê? É 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 2 de novo, 24. Então, qualquer outro número que não seja número primo, eu crio multiplicando os números primos. Por isso que essa palavra primo, de primeiros, como se fossem os pais dos outros números, os primeiros, os primogênitos. Então, eu consigo escrever qualquer outro número como produto, como multiplicação de números primos. E é por isso que eu faço uma coisa chamada decomposição em fatores primos.
ou mais popularmente conhecido como fatoração. Vamos supor aqui que eu quero fatorar o número 120. O que é isso, fatorar o 120? Eu vou dividir ele até encontrar qual foram os números primos que eu multipliquei para descobrir ele, como se eu quisesse voltar. Tá, 120 não é um número primo. Então, quais foram os números primos que eu multipliquei para chegar no 120? Para fazer isso, então, o que eu faço? Vamos aqui, olha. Eu vou pegar 120, faço um traço vertical. Esse é um macetezinho assim, uma regra. E aí eu vou começar a dividir pelos números primos. Por isso a importância de saber quem são os primeiros números primos, que normalmente são eles que a gente vai utilizar. Então, eu começo aqui com o menor número primo, com 2. 120 dá para dividir por 2? Tá. Dá, não dá? A gente acabou de ver lá atrás que um número ele é divisível Não. por 2 quando ele é par. 120 é par? É. Sim, ele termina em 0. Não. Não, aqui olha, 120, termina em 0. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. Então, 120 é par. Ou seja, eu consigo dividir 120 por 2. Fazendo a divisão, lá no cantinho do caderno, 120 dividido por 2, eu encontro 60. E aí eu venho e escrevo esse resultado embaixo do 120. Repito o mesmo processo. 60 dá para dividir por 2? Sim. Tá. Sim. Sim. 60 dividido por 2, qual que é a metade de 60? 30. 30. 30. Então, anoto o resultado embaixo aqui. Repito de novo. 30 dá para dividir por 2? Sim. Sim. Anoto o resultado aqui embaixo. Metade de 30, 15. Agora, 15 dá para dividir por 2? Não. Não. Não, porque 15 é ímpar. 15 termina em 5, não em 2, 4. Então, já que 15 não dá para dividir por 2, eu vou olhar o próximo número primo, que no caso aqui é o 3. 3. 15 dá para dividir por 3? 3. Sim. Sim. 3. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. 5. 5. Então, anoto o resultado aqui embaixo. E 5? 5 dá para dividir por qual número? Ele mesmo. Só por 5. Por quê? Porque ele é primo. Então, dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Cheguei nesse 1 aqui no final, acabou a minha conta. Esses números que estão do lado de cada barra é a minha fatoração. Então, 120 é o quê? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, que foi o que eu escrevi aqui. Olha, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Se eu multiplicar isso daqui, eu volto para o 120. Se eu fosse conferir, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5 deu 120. Então, realmente, 120 é esse produto aqui. Posso também escrever de forma um pouquinho mais reduzida? 2 vezes 2 vezes 2, a gente já estudou lá em potenciação, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, é 2 elevado a 3. 3 é uma vez só, 5 uma vez só. Então, o 120 fatorado fica assim. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. É como se eu estivesse descobrindo, então, como que eu cheguei no 120, lá dos números primos. Multipliquei o 2 3 vezes, depois vezes 3, depois vezes 5. Entenderam a ideia? Sim. Sim? Vamos fazer aqui só mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui uma tela em branco. Fala para mim, então, um número aí, mais ou menos ali perto do 120, para a gente poder fatorar. 140. 140. 40. Então, vamos lá. 140. Vocês vão fatorar aqui junto comigo, hein? 140. Primeira coisa, eu já olho aqui para o 140, eu sei que ele não é um número primo. Porque se ele fosse primo, eu não teria como fatorar. Por que eu sei que ele não é um número primo? Porque de cara eu já vejo que ele é um número par. Ele termina em 0, então ele é um número par. Se ele é par, ele não é primo. Que o único número primo que é par é o 2. Então já começo por aí, dá para fatorar. Então, quais são os números primos? O primeiro, o 2. 140 dá para dividir por 2? Dá. Sim. Então, eu anoto o 2 aqui do lado e vou fazer a divisão. 140 dividido por 2. Eu posso ir lá no cantinho e fazer a divisão normalmente. Ou se eu já sei de cabeça, toda vez que eu quero dividir por 2, na verdade eu quero a metade.
Qual que é a metade de 140? 70. 70. Ah, professora, eu não sei fazer de cabeça. Não tem problema não. Vai lá no cantinho, faz a continha, você vai encontrar 70 do mesmo jeito. Anota o resultado aqui. Agora, 70. Será que dá para dividir por 2 ainda? Sim. Sim, 70 também é par. Tem mini zero. Então, vamos dividir por 2. Qual que é a metade de 70? 35. 35. Novamente, não sei de cabeça, vai lá no cantinho e faz a conta, não tem problema nenhum. Agora, 35, dá para dividir por 2? Não. Não, 35 é ímpar, termina em 5. Então, se não dá para dividir por 2, eu vou pensar no próximo número primo. Depois do 2, vem o 3. 3 é o próximo número primo. Dá para dividir 35 por 3? Pensa. Eu acho que não. A gente tem duas formas de pensar nisso. Usando o critério de divisibilidade do 3, lembra, era como se eu somasse os algarismos e visse se o resultado está na tabuada do 3. Esse era o critério de divisibilidade lá do 3. Então, se eu somasse aqui 3 mais 5, 8. 8 dá para dividir por 3? Não. Então, 35 também não dá. Ou então eu penso na tabuada do 3. Tabuada do 3 vai até 30. 3 vezes 10, 30. Depois, se eu continuasse, então 30 mais 3, 33. Eu acho que é 7. Perfeito, Samara, muito bem. O 35 dá para dividir por 7. Só que antes do 7, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu tinha o 3, então 3 não deu. O 4 não é um número primo, então eu não posso nunca colocar o 4 do lado de cá. Desse lado da barra é só os números primos. Então não posso dividir por 4, nem se desse. O 5. 5 é primo. Dá para dividir 35 por 5? Sim. Sim. Lembra do critério de divisibilidade do 5? Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, 35 também é. Professora, mas e se eu tivesse colocado 7, igual a Samara falou, estaria errado? Não. Você só ia trocar a ordem. A gente vai ver aqui isso agora. Quanto que é 35 dividido por 5? 7. 7. E aí, 7 é divisível por qual número? Só pelo 7, porque ele é primo. E aí, 7 dividido por 7, 1. E acabou a conta. Se eu tivesse colocado 7 antes, aqui teria dado 5, depois eu ia dividir por 5. Só ia trocar a ordem. Então, tanto faz. É bom seguir uma ordem do menor para o maior para você não se perder. Depois não confundir. Mas tanto faz. Desde que seja só números primos, tá tudo certo. Então, 140 é o quê? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. vezes 7. Ou, se eu quiser reduzir um pouquinho mais isso aqui, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao segundo, 2 ao quadrado. E repito o resto, vezes 5 vezes 7. Vamos conferir. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. 140. Então, tá certinho. Esse aqui é o 140. Pronto, fatorei o 140. Beleza. Entendemos, então, como que eu faço para descobrir como que esse número foi criado. Como se eu tivesse uma porçãozinha mágica, eu vou lá, pego duas partes do 2, uma do 5, uma do 7, surge o 140. Entenderam? Sim. Ótimo. Tá, mas isso ainda não resolve aquele problema inicial. O que a gente queria lá era descobrir o MMC. Isso aqui ainda não é o MMC. Aqui eu tô pegando só um número. Mas para que eu falei daqui dali? Que a gente vai usar para calcular o MMC. Então, o mínimo múltiplo comum, agora sim, chegando aonde eu queria chegar com vocês, é como se eu tivesse, então, eu tenho 2 ou mais números diferentes e eu quero achar qual que é o menor múltiplo comum, qual que é o menor dos múltiplos deles, que é comum, diferente de 0 desses números. Então, tem duas formas de calcular MMC. E eu vou explicar essas duas e vocês ficam livres para escolher qual é a forma que vocês acharem mais fácil na hora de resolver os exercícios. Vamos supor, então, que eu quisesse calcular aqui o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 4 e 6. Eu posso escrever os múltiplos de 4 e 6, como o próprio nome já me diz, e ver qual que é o menor múltiplo comum entre eles. Então, se eu fosse escrever os múltiplos de 4,
A gente já aprendeu a fazer isso. Sempre começa com 0, depois 4, e eu vou somando de 4 em 4. 8, 12, 16, 20, 24, 28, e faço aí quantos eu quiser. Depois, múltiplos de 6. Mesma coisa, começo com 0 e vou somando de 6 em 6. 6, 12, 18, 24, 30 e faço uma quantidade aí que eu quiser. Tá, escrevi os múltiplos. Agora eu vejo quais que estão em comum, ou seja, quais que estão se repetindo nessas duas listas. Quem é que está repetindo nesses dois? O 0, certo? 12, O 12, 4, 24, 36. 36. E se eu continuar, se eu encontrar outros? Aqui eu só escrevi até esses números, então parou aqui, mas tem outros. Esses que estão aqui coloridinhos são os múltiplos comuns. Só que eu quero o menor diferente de 0, que senão sempre seria 0. Então eu vou desconsiderar o 0. Depois do 0, qual é o menor desses daqui? 12. 12. Então o menor múltiplo comum de 4 e 6 é o 12. Então, a gente diz que o MMC de 4 e 6 é 12. Ok? Ok. Então, uma forma de calcular o MMC, de descobrir o menor múltiplo comum, é o quê? Escrever os múltiplos dos números que você quer descobrir. Veja qual é o primeiro múltiplo que se repete. Nem precisa escrever depois. O primeiro múltiplo que tenha nas duas listas, sem ser o 0, esse é o seu resultado. Fácil. Só que se o número for muito grande, vai dar um trabalhão. Sei lá, 150 e 238. Você vai ter que ficar escrevendo vários múltiplos até descobrir um primeiro que se repete. Pode ser que dê muito trabalho. Então, esse jeito, essa estratégia é boa para quando o número é pequeno. Quando o número é grande, já não funciona tão bem assim. E aí tem uma outra forma, que é usando a fatoração. Só que agora eu vou fatorar junto. Então, vamos supor aqui que eu quero calcular o MMC, o menor múltiplo comum, de 80, 20 e 25. Então, eu tenho 3 números, eu quero descobrir qual é o menor múltiplo comum deles. Poderia escrever os múltiplos de 80, os múltiplos de 20, os múltiplos de 25 e ver o primeiro que se repete. Mas são os números já estão um pouquinho maiores, iria dar um trabalhinho maior. Vamos fazer, então, usando aqui a fatoração. Eu escrevo os números, então, assim, separado por vírgula, e faço essa barra vertical. E vou fatorar. Penso lá, qual é o primeiro número primo que divide pelo menos 1? No caso aqui, olha, 80 e 20 dá para dividir por 2, porque eles são pares. Não divide o 25, mas não tem problema. Se dividir pelo menos 1, eu já posso fazer. Então, eu escrevo 2 aqui e vou fazer as divisões. Quanto que é 80 dividido por 2? 40. 40. Metade de 80. 40. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. 10. Ah, não, é 10. 10. Metade de 20, 10. E o 25? 25 a gente sabe que não dá para dividir por 2. Sobraria um resto. 25. Então, eu repito ele. Se não der para dividir, é só repetir. Ok? É como se fosse... Até rimou. Não der para dividir, só repetir. Não dá para dividir, só repetir. Então, não dá para dividir, repetir o 25. Repito o mesmo processo. Tenho, então, 40, 10 e 25. Ainda tem alguém aqui, pelo menos, que dá para dividir por 2. Então, escrevo 2 aqui e vou fazer as divisões. 40 dividido por 2. Metade de 40. 20. 20. 10 dividido por 2. 5. E 25, 5. não dá para dividir, só repetir. 25. 25. Ainda 25. tem pelo menos um número aqui que dá para dividir por 2. Então, eu vou por 2 ainda. Coloco 2 aqui. 20 dividido por 2. 10. 10. 5. Não dá para dividir por 2. Então, eu vou repetir o número 5. 25. Não dá para dividir por 2. Repito, Eu 25. repito. Ainda dá para dividir por 2. Ainda tem um 10 aqui que dá para dividir por 2. 10 é par. Então, vou por 2 de novo. 2 aqui. 10 dividido por 2. 5. 5. 5 não dá. Repete. 5. 5 não dá. Repete também. 25. Agora, tenho 5, 5 e 25. Nenhum desses 3 números é par. Nenhum deles dá para dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo.
Por 3 também não dá. O 5 não divide por 3, até porque ele é primo. E 25 também não dá para dividir por 3. Então, eu vou para o próximo número primo. A gente já falou que 4 não é primo, então depois do 4, 5. 5 dá para dividir por 5? Sim, né? 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. 5. Agora eu tenho apenas um número aqui que não seja 1. Vou continuar com ele. 5. 5 dá para dividir por 5, porque ele é primo, só por ele mesmo. Então, repete 1, repete 1. 5 dividido por 5, 1. Cheguei nesse momento final, em que eu tenho apenas o número 1, 1, todo está número 1, minha conta acabou. E agora, o que eu vou fazer para descobrir o menor múltiplo comum? Vou multiplicar esses números que estão do lado de cada barra. Então, vou multiplicar esses resultados. Eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5. Escrevi aqui, resolvendo então essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 25 deu 400. Então, esse é o meu menor múltiplo comum desses números aqui. Poderia ter feito lá daquela forma, escrevendo os múltiplos, mas imagina, eu vou ter que escrever de 20 em 20 até chegar em 400 para eu achar o primeiro que se repetiu. Ia dar muito trabalho. Dessa forma aqui, depois que você pega o jeito, já fica mais automático, é mais fácil de resolver. Eu fatorei os 3 ao mesmo tempo, depois multipliquei os resultados e encontrei o menor múltiplo comum. Então, vamos ver aqui se a gente conseguiu entender mesmo. Vamos fazer aqui juntos. O menor múltiplo comum, o MMC, de 4 e 8. Vamos fazer aqui no cantinho. Qual forma que vocês escolhem para a gente fazer? Escrevendo os múltiplos ou fatorando? Vamos escrever os múltiplos. Vamos escrever os múltiplos, então. Os múltiplos de 4. Vou escrever assim, ó, M de 4. Para simplificar. Os múltiplos de 4, quem são? 0. 0. 4. 2 não. 4. 8. 8. 12. 12. 16. 16. Vamos parar por aqui. Vamos ver se até aqui já vai ser o suficiente para a gente encontrar alguém que se repete. Se não for, a gente volta e escreve mais. Vou colocar aqui 3 pontinhos. E quem são os múltiplos de 8? 0. 0. 8. Próximo. 16. 16. 24. 18, ó. Isso. 24. Aqui, ó. 16 mais 8, 24. E, enfim, tá bom aqui. Quem é o primeiro número que se repete aqui nessa listagem, sem ser o 0? 8. O 8. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui o 8. Tá repetido aqui. E aqui. E o 16. O 16 também, mas eu quero o menor. Eu quero o menor múltiplo comum. Então, quem é o menor? O 8. O 8. O 0 eu nunca vou considerar. Então, quem é o menor? O 8. Então, o menor múltiplo comum de 4 e 8 é o próprio 8. Pode acontecer. Nesses casos aqui, é por quê? Porque o 8 ele é um múltiplo do próprio 4. Então, o menor múltiplo comum dos dois é o próprio 8. Se eu fizesse pelo outro jeito, eu iria fazer aqui, ó, 4,8. E faço a traço. Dá para dividir por 2? Dá. Dá, os dois números são pares. Dá? Então, eu colocaria o 2 aqui. 4 dividido por 2. 2. 2. 2. 8 dividido por 2. 4. 4. Ainda dá para dividir por 2. Eu coloco 2 aqui de novo. 2 dividido por 2. 1. 1. 4 dividido por 2. 2. Isso. 2. Ainda dá para dividir por 2. Pelo menos esse. Então, eu coloco 2 aqui de novo. 1 não dá para dividir. Repete. 2 dividido por 2. 1. 1. Agora acabou. 1, acabou. Então, só multiplicar esse resultado aqui. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. 4. 8. 8. Então, o menor múltiplo comum de 4 e 8 deu 8. Mesmo resultado, formas diferentes de resolver.
Ah, eu prefiro dessa forma. Faz dessa forma. Prefiro dessa, faz Tá dessa. Tanto faz. A única coisa é, se o número for muito grande, Professora, fala. por que quando chega no 1, a multiplicação acaba? Porque aí eu já não tenho como dividir mais por outros números primos. 1. Não dá para dividir por 2, não dá por 3, não dá por 5. Então, nesse caso aqui, eu já consegui fatorar ao máximo até chegar no 1 que acabou. Então, aí aqui significa que a minha continha acabou e aí é só multiplicar do lado de cá. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então, vamos fazer o próximo. Então, aqui, 2 formas. Escolham o que for melhor para vocês. Tanto faz. Uma vai ter que usar mais a divisão, a outra mais a multiplicação, né? Aí tem gente que não gosta de divisão, vai fazer mais o outro. Mas tanto faz. Dá para fazer. Pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Vamos lá. 5 e 4. Vou começar com os múltiplos, que eu sei que Samara prefere. Múltiplos de 5 e os múltiplos de 4. Apaguei à toa, né? Lá também já tinha os múltiplos de 4 escritos, mas vamos de novo. Quem são os múltiplos de 5? 0, Depois? 5, 5. 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 20, Depois? 25, 25. Beleza, vamos parar por aqui. Vamos ver se já vai ser o suficiente. Senão a gente volta e completa. E os múltiplos de 4? 0, 0, 0, 4, 4, 8, 8, Isso. Depois? 12, 12, 16, 16, 6, Depois? 24. Ah, não, é 20. 20. Depois 24. 28, Isso. Já tem algum que está repetido? o 20. Tem. 20, Perfeito. Sem ser o 0, o primeiro que se repetiu aqui foi o 20. 20. Então, o menor múltiplo comum, o MMC, de 4 e 5 é? 20. 20. Pronto, resolvemos. Beleza? Nem precisava de continuar escrevendo para cá, que já foi o suficiente. Agora vamos fazer esse último ali, 12, 15 e 16. Agora sim, os números já estão um pouquinho maiores. Se eu for escrever os múltiplos, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então vamos tentar fatorando. Dá para fazer os múltiplos também, deixo aí o desafio para vocês fazerem. Só contando de 12 em 12, de 15 em 15, de 16 em 16, até vocês acharem o primeiro que se repete sem ser o 0. Dá para fazer. Mas vamos fazer usando então a fatoração aqui. Então eu vou ter 12, 15 e 16. Escrevam um do lado do outro, separado por vírgula, e façam um traço vertical. Primeira coisa para começar. Vamos lá. Primeiro número primo é o 2. Tem algum número daqui que dá para dividir por 2? 2, Sim, Sim, né? Eu tenho alguns números pares ali, então vou começar por 2. Quanto que é 12 dividido por 2? 6, 6. Metade do 12, 6. 15, dá para dividir por 2? não, não, Então, não deu para dividir, só repetir. E 16 dividido por 2? 8, 8, isso aí. Tá, então 6, 15 e 8. Tem pelo menos algum que ainda dá para dividir por 2? tem, Tem, então coloco 2. tem, Isso, 6 6 e 8, e o 8. Então, quanto que é 6 dividido por 2? 3, 3. 3. 15, não dá? Repete. 15. Repete. não dá. E 8 dividido por 2? 4. 4, Ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. Então, vamos por 2 Tem. ainda. Cansa não. 3 dá para dividir? Não. não, Repete. 15, não dá. Também Não. não. 7. E 4 dividido por 2? 2. 2, 2, 2.
Ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. Então vamos por 2 de novo. Não dá o 3, repete. Repete. E 2 dividido por 2? 1. Agora sim. Não tem mais ninguém que dá para dividir por 2. Só tem um números ímpares aqui. Então o próximo número primo, 3. Dá para dividir alguém por 3 ali? 3. Sim, então vamos colocar o 3. Sim. 3 dividido Dá. por 3. 1. 15 dividido por 3. Ah, é 1. 5. 5. Que número lá na tabuada do 3 eu multiplico que dá 15? 5. 1 não dá para dividir. Repete o número 1. E agora? 1, 5 e 1. 5 dá para dividir por qual número? Ele mesmo, 5. Só por ele mesmo. Só por 5, porque ele é primo. Então, repete. 1 não dá para dividir. Repete 1. 5 dividido por 5. 1. 1. E 1 de novo. 1. Acabou minha conta. Faço um tracinho aqui. Vamos multiplicar, então, para descobrir. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 4. 2. 8. 8. 8 vezes 2. 16. 16. 16 vezes 3. Aí agora vamos lá pro cantinho do caderno, né? Agora aqui já 19. vezes 3, não é mais. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48. Então aqui deu 48. Agora, 48 vezes 5. Cantinho do caderno. 48 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Então, o resultado deu 240. O menor múltiplo comum de 12, 15 e 16 é 240. Se você fizer escrever nos múltiplos, você vai ter que escrever de 12 em 12 até chegar em 240. Dá para fazer. Vai dar um trabalho, mas dá para fazer. Ok? Ok. Ou vai dividindo assim. A maioria das vezes você vai dividir por 2, que é só calcular a metade. Algumas vezes você vai ter que dividir por 3, por 5, mas nunca números muito grandes. Então dá para fazer a divisão também, não dá tanto trabalho assim. Beleza, então aprendemos a calcular o menor múltiplo comum, o MMC. E então como é que eu resolvo esse problema aqui? 8 vezes... 8 mais 8, 16. 16 Isso, vezes... vamos escrever então 8, aqui os múltiplos de 8 e os múltiplos de 10, para eu descobrir quais são os momentos em que essas lâmpadas piscam. Então, as duas piscaram juntas no tempo 0. 0. Beleza. Aí deu 8 Essa é segundos. a 6. A daqui piscou, deu 10 8. segundos, a daqui piscou. Depois aqui, 8 mais 8, 16. 6. 16. Depois mais 8, 24. 4. 24. Depois mais 8, 32. 32. Mais 8, 40. 40. mais 8, 48. 48. 56. 56. Vamos parar por aqui. Vamos ver se já vai ser o suficiente. E aqui, de 10 em 10, 0, 10, 20. 20, 30, 30. 40. 40. Já tem um já. Ah, muito bem. Isso aí, um olho no peixe, outro no gato. Já vai fazendo e já vai olhando para de cima. Quem foi o primeiro que repetiu, então? Aham. O 40. 40. Então, quando é que elas vão piscar juntas de novo? Depois de 40 40. segundos. 40 segundos. 40. Isso aí, o menor Eu múltiplo já sabia comum. desde o começo. Ah, muito bem. Então, o menor múltiplo comum aqui foi 40. O MMC de 8 e 10, 40 segundos. Ok? Então, eu uso o mínimo múltiplo comum em situações como essa, em que eu tenho alguma coisa que vai de 5 em 5, outra de 6 em 6, outra de 7 em 7,
e eu quero saber quando é que elas vão fazer juntas. Então, probleminhas tipo esse, eu já sei que eu vou ter que calcular o MMC. Como que eu vou calcular? Você que decide. Escrevendo os múltiplos e descobrindo primeiro, ou fazendo por fatoração junta, você que vai escolher. Mas se eu vejo que tem uma coisa que é de 5 em 5, de 4 em 4, de 3 em 3, e eu quero saber quando é que vai ser junto, isso já me indica que eu estou falando de menor múltiplo comum, de MMC. Então, aqui só mais um exemplo. 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. O segundo de 15 em 15 dias. E o mais velho de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajam juntos? eles vão viajar juntos? Então, aqui já percebam. Um tá de 12 em 12, o outro de 15 em 15 e o outro de 20 em 20. E eu quero saber quando é que eles vão viajar juntos. De cara, eu já olho e já falo, isso é MMC. Isso é menor múltiplo comum. Posso escrever de 12 em 12, 15 em 15, de 20 em 20, até descobrir o primeiro que se repete, ou fazer por fatoração. Como o de trás eu fiz de múltiplo, eu vou fazer esse por fatoração. Então, 12, 15 e 20. Vamos lá. Primeiro número, então, aqui que dá para dividir. Primeiro número primo. 2. 2. Dá para dividir, não dá? Pelo menos algum ali? Tá. Então, coloco 2 aqui do lado. 12 dividido por 2. 6. 6. Isso aí, metade de 12, 6. 15, dá para dividir por 2? Não, repete ele. Não. Tire ele. 20 dividido por 2? 10. 10. 10. Dá por 2 ainda? Dá. Então, coloco 2 aqui do lado. Dá. 6 dividido por 2? 3. 3. 15, dá por 3. 2? Não, repete ele. Não. 10 dividido por 2? 5. 5. Tem algum que ainda dá por 2? Não. Então, quem é o próximo número primo? 3. 3. Tem algum que dá por 3? Tem. 3. Então, vou colocar o 3 aqui. 3 dividido por 3? 1, 15 dividido por 3? 5. 5. E 5 dá para dividir por 3? Não. Repete. E agora? Eu vou dividir por quem? 5. 5. 5. 1 não dá. Repete 1. Repete 1. 5 dividido por 5? 1. 1. E 5 dividido por 5 de novo? 1. 1. Acabou a continha. Vamos multiplicar. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 3. 12. 12. E 12 vezes 5. Continha. E 120. Vamos fazer aqui, ó. Vezes 5. Vezes 10 seria 120. Vezes 5. 5 vezes 2. 5 vezes 10. 10. Vai 1. 5 vezes 1. 5 vezes 5. Mais 1. É 60. 60. Então, daqui a É a quantos letra dias B. eles vão viajar juntos? Daqui a 60 dias. E a letra B. Letra B. Isso é questão, 60 pessoal, de dias. concurso, questão que vocês vão usar pro resto da vida. Cai uma questão dessa e o povo se mata lá e não sabe fazer. E é fácil. Não é difícil. É muito Você fácil. poderia fazer dessa forma que eu fiz, ou ir contando mesmo, de 12 em 12, de 15 em 15, de 20 em 20, até descobrir o primeiro que se repete. Também encontraria os 60. Então, das duas formas, o menor múltiplo comum de 12, 15 e 20, 60. Beleza? Beleza. Beleza. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Fica aqui, então, mais uma vez, os links para você acessar as aulas anteriores, para reforçar algum conteúdo que tenha ficado para trás. Até a próxima. Muito obrigada aos meninos que participaram, você aí de casa. Não esquece de dar o seu joinha, se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.